Oi, pessoal! Nesse momento iremos iniciar mais uma TPC da Diretoria de Ensino da região de Caieiras. Sou o professor Wildes, PEC de Matemática. Eu sou a Paula, PEC de Matemática, com projeto de robótica. Paula, nesse momento seria interessante a gente iniciar com a leitura de Leite. Sim. Rubem Alves. Ensinar é o exercício da imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos que aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais. E é isso mesmo, né, Paulo? Ensinar é um exercício de imortalidade. E dessa maneira, o professor não morre mesmo. O professor, ele continua o seu trabalho incessante na sala de aula. Quais são os objetivos do nosso ATPC? Observar os resultados do SAEB, aprofundar e compreender as ações de melhoria da aprendizagem. Entender o que é o SAEB. O SAEB é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Ele é um sistema de avaliação em larga escala, formado por um conjunto de provas externas e questionários socioeconômicos. Eles são aplicados nas escolas particulares, nas escolas públicas, urbanas e rurais, em todo o território nacional. O SAEB ele é de responsabilidade do INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Essa prova é aplicada para todos os alunos do 5º e 9º ano do ensino fundamental e dos alunos do 3º ano do ensino médio. A partir desses resultados, o MEC e as escolas podem definir as ações e fazer um direcionamento para os recursos, para melhorar o aprendizado dos estudantes. Desse modo, após a divulgação dos resultados, as escolas podem fixar metas de desempenho. É importante esse instrumento de avaliação, porque ele vai ver o desempenho dos alunos e vai permitir o diagnóstico de problemas na aprendizagem e elaborar planos de ação para o projeto político-pedagógico. Ao garantir o cálculo do IDEB, o SAEB permite que a gestão escolar tenha informação sobre o desenvolvimento da escola, podendo acompanhar a evolução dos alunos em cada edição do exame. E o que é o IDEB? O IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Ele foi criado em 2007 e reúne em um só indicador os resultados de dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: o fluxo da escola e as médias de desempenho nas avaliações de língua portuguesa e matemática. O IDEB ele vai somar as notas de português e matemática, vai fazer a média e vai multiplicar esse resultado pela taxa de aprovação que vai dar o IDEB. Nós temos aqui um exemplo de uma escola da Diretoria de Ensino de Caieiras, uma escola que em matemática eles ficaram com 272,31. O que significa isso? Essa escola está no básico, no nível 3, quase indo para o nível 4. Dá para perceber que essa escola fez 271 e o nível 3 vai até 274. Então, ela está quase atingindo o nível 4, que seria de 275 a 299. Então, falta muito pouco para essa escola atingir o nível 4. Vamos entender um pouquinho mais. No nível 3, o nível de proficiência do boletim do SAEB, de 2021, o nível 3, o aluno tem os níveis de 0 a 10. Então, do nível 0 até o nível 3, ele tem algumas habilidades que ele já desenvolveu. Essas habilidades, por exemplo, são espaço e forma, como reconhecer o ângulo do giro, que representa a mudança de direção, números e operações, álgebra, funções, determinar uma fração irredutível. Esse aluno já conseguiu algumas coisas. Agora ele precisa ir para o nível 4. Então, como passar do nível 3 para o nível 4? Esse é um trabalho que a escola tem que fazer com os alunos, o professor na sua sala de aula, junto com o seu coordenador, encontrar ações para chegar no nível 4, que ele vai de 275 a 300. E essa escola que nós verificamos está com 272, então falta muito pouco. Então, qual o trabalho que vai ser feito do nível 3 para o nível 4? E essa escola não precisa sair do nível 3 para o nível 4, porque ainda ela vai estar no básico. Essa escola precisa avançar, sair do básico. E o básico, o próximo
nível é o nível 5, então ele vai para proficiente. Então a escola tem que fazer um trabalho mais árduo para tirar esses alunos do nível 3, chegar para o nível 4 e atingir o nível 5 e assim sucessivamente, até chegar no nível maior da escola, que é o nível 9. Lá no nível 5, os alunos eles já têm outras habilidades que eles vão tentar atingir. Eles já conseguiram atingir o espaço-forma, que é reconhecer ângulos que não se alteram em figuras, ele já conhece grandezas e medidas, então ele já conhece algumas coisas, então ele precisa ir para o nível 5. Agora vamos analisar alguns passos para a organização das ações pedagógicas. Realizar diagnósticos com foco nas habilidades essenciais. O que os estudantes precisam desenvolver? O professor ele tem que fazer essa análise. O que meu aluno está precisando desenvolver? Que habilidades meu aluno ainda não atingiu? Então, o professor precisa realizar um diagnóstico. Ele precisa fazer uma avaliação diagnóstica com foco nas habilidades essenciais. Sempre ele vai ter esse foco nas habilidades essenciais. Quais habilidades essenciais serão priorizadas na CEI? Que habilidades o professor vai desenvolver e fortalecer? Que aprendizagem e habilidades ele vai conseguir desenvolver nessa semana de estudos intensivos? O professor tem que priorizar essas habilidades. Ele tem que verificar qual habilidade que esse aluno que está fazendo essa semana de estudo intensivo precisa fortalecer. Quais habilidades que ele precisa aprender para o próximo bimestre? Quais objetos matemáticos estão envolvidos nas habilidades essenciais? Identificando objetos matemáticos com focos na habilidade. Então, o professor ele vai identificar esses objetos matemáticos. E esses objetos matemáticos eles têm que estar focados nas habilidades. Então, essas habilidades têm que ser desenvolvidas para esses alunos continuarem o seu processo de ensino e aprendizagem. Quais estratégias de ensino serão adotadas? Então, é preciso planejar estratégias para essa intervenção. Como que eu vou fazer uma intervenção com o meu aluno se eu não planejo? Eu tenho que fazer um planejamento para que eu consiga adotar estratégias para que eu atinja esse aluno que não conseguiu atingir essas habilidades ainda. Então, nós temos aqui alguns passos que nós possamos entender e levar para a escola, para a minha sala de aula e conseguir organizar essas ações junto com os meus alunos. Algumas ações pedagógicas que nós elencamos aqui. Nós temos o material didático, a escola recebe os materiais didáticos, tem o aprender sempre, tem as avaliações do professor, aquelas avaliações que o professor dá em sala de aula, preparado por ele mesmo, de acordo com o nível dos seus alunos, de acordo com as habilidades dos seus alunos, aquilo que o professor identificou durante o decorrer da semana com seus alunos. Temos planejamento e desenvolvimento da CEI, o que eu vou fazer, como é que eu vou planejar essa CEI, como é que eu vou desenvolver essa semana de estudos intensivos. Temos a AP do primeiro e do segundo bimestre, já estamos com 2 APs, então o professor tem que ir lá na plataforma, verificar as APs, voltar com os alunos para verificar onde os alunos não conseguiram entender o tipo de exercício, fazer essa retomada, rever de novo essas APs. Tem as sequências digitais também, o professor pode ir lá e verificar como é que os alunos estão, a ADE também, verificar quais habilidades são exigidas na AP, na SD, tudo isso está relacionado com o material Aprender Sempre. E as demais avaliações que a escola pode ter, um provão, um simulado, tudo isso para que a escola consiga atingir esses alunos. Olha as ações pedagógicas que podem ser feitas com esses alunos dentro da sala de aula. Agora, alguns links de aplicativos de metodologias ativas na pauta longa. Olha que interessante, Paula. Nós temos aqui Canvas, nós temos aqui o Word, o PowerPoint, podcast, os alunos adoram podcast, Algumas coisas aqui são conhecidas pelos professores, pelos alunos, Temos aqui o centro de mídias que o professor pode acessar, podemos trabalhar com Padlet, tem muita coisa aqui interessante. Temos aqui o Khan Academy, que pode o professor ir lá buscar
aulas, buscar exercícios, o Google Classroom, que foi trabalhado na pandemia, né? O Catron, os alunos gostam muito, o Pinterest também muito conhecido, muita coisa que os alunos usam no dia a dia, né? E temos aqui esses joguinhos aqui, né? O Dragon, muita coisa, né, Paulo, interessante que os alunos podem gostar. Os escritores e os nossos materiais. O que nós temos aqui? Muitos professores não conhecem esses materiais. Nós temos a matriz de referência de língua portuguesa e matemática do SAEB, nós temos o currículo paulista e nós temos o Aprender Sempre. Os três, eles se conversam, né? Os três estão ligados. A matriz de referência, ele traz as habilidades possíveis de serem medidas em comuns em todos os currículos da federação. O currículo paulista traz habilidades da BNCC. E o Aprender o Aprender Sempre traz habilidades essenciais para cada ministério que garante a proteção da aprendizagem. Vamos dar um exemplo aqui para entender um pouco mais disso. Nós temos aqui os escritores e os materiais. Descritores 23, lá na matriz de referência do SAEB. Lá, o descritor 23, ele identifica frações equivalentes. Isso está no 9º ano, a página 41. Agora, vamos para o currículo paulista. Olha como eles estão ligados. No currículo paulista, na página 347, no 6º ano, está lá, compreender, comparar e ordenar frações, associadas às ideias de partes de inteiros e resultados de divisão, identificando frações equivalentes. Lá no Aprender Sempre, na página 1 do 6º ano e do 1º ano do ensino médio, identificar diferenças escritas nas representações fracionárias e decimal com apoio e representações gráficas, identificando as frações equivalentes. Os três estão de acordo um com o outro. Então, se o professor consegue trabalhar os três materiais, entender o que os três estão propondo, o professor consegue tirar esse aluno da situação que ele está, que no caso dessa escola que nós verificamos, do básico até conseguir chegar no proficiente. Um trabalho, eu sei que é árduo, mas que não é impossível. Um trabalho que é possível dentro da sala de aula. E aqui nós colocamos um exemplo aqui do resultado do 6º ano da AP, da segunda AP em 2022. Né? As metodologias, resolução, elaboração, tipos de problemas do 3º bimestre. Lá no item 17, o que ele fala? Solucionar e propor problemas que envolvam cálculos mentais ou escritos, exatos ou aproximados com números naturais por meio de estratégias pessoais com compreensão dos processos neles. 37% dos estudantes acertaram esta questão, muito baixo. Essa questão está lá no Aprender Sempre, né? Volume 1, de 2022, o 2º bimestre do 6º ano. Né? A sequência de atividade 4, a sequência de aprendizagem 4 e a sequência de aprendizagem 7. Então, nós temos lá na plataforma CAED, o professor pode ir lá e buscar e pode ver como trabalhar isso com o aluno. E temos aqui também uma do 3º ano do ensino médio, que está lá na sequência do material Aprender Sempre, volume 1, do 2º bimestre do 3º ano, sequência de atividade 5. Né? Então, nós temos isso para o professor poder ir lá e verificar. Então, está tudo bem amarrado, basta o professor verificar esses itens e trabalhar com o seu aluno. Estamos compartilhando com vocês um QR Code para vocês registrarem as evidências de matemática, tudo aquilo que vocês desenvolvem na sala de aula, como gamificação, como aplicativos que vocês usam com seus alunos, aquilo que vocês acharem interessante para compartilhar. Agradeço a participação de vocês, muito obrigado. Até a próxima.